Olá, bom dia. Já começando amanhã com uma ótima livro, aliás, uma ótima dica de livro, não um ótimo livro de dica, hein? E hoje quero indicar para você o livro de Dom Bosco. Esse aqui é editado pela minha Biblioteca Católica, uma biografia maravilhosa, com mais de 500 páginas, mas não precisa ter medo, você não vai ler as 500 de uma vez não, viu? É uma página por vez. Então a gente precisa conhecer a vida dos santos. Isso ajuda na nossa vida espiritual, mas também na nossa vida intelectual, porque nós vamos vendo o itinerário da vida do santo, isso vai nos animando, isso também vai nos indicando. Às vezes o nosso caminho a percorrer vai ser totalmente diferente no sentido de roteiro, né? Mas o santo a qual nós vamos ler, nós precisamos imitar as virtudes deste ou daquele outro santo. Quando nós olhamos para a vida de São João Bosco, nós vemos muito presente a vida da mãe dele. É tanto que teve um autor que falou o seguinte, né, um teólogo. Se diz que algumas mulheres, algumas mães também, né, têm almas de sacerdotes, almas sacerdotais. E essa pessoa que citou a frase do teólogo falou o seguinte: eis uma mulher que tem uma alma de sacerdote. No caso, a mãe de São João Bosco. Ele, já bem cedo, ele já começa a ter os sonhos de revelação, os sonhos proféticos. Isso começa a despertar a vocação dele para o sacerdócio. E a família era bem pobre, mas mesmo assim, esse desejo ele persiste, porque, como fala Santa Teresinha, Deus não nos inspira desejos irrealizáveis e Deus vai providenciando tudo aquilo que ele nos aponta como vontade dele. Então ele vai mostrar a forma de como fazermos. Então São João Bosco foi persistindo no chamado que Deus tinha para ele. Ele tinha alguns irmãos e também ao longo desse caminho Deus foi dando pessoas muito providenciais para que ele pudesse, em meio a tantas dificuldades, começar a vida de estudos, porque era bem caro na época. E além de caro, era impossível que ele conseguisse por si mesmo aquele dinheiro. Então, algumas pessoas foram instrumentos fortíssimos da divina providência na vida dele. Padres, né, que foram bem abertos a isso. Por sinal, teve um padre que, como ele já estava bem atrasado nos estudos, teve um padre que foi ensinando latim de forma particular para tirar esse atraso. E ele tinha uma memória inigualável, né? Uma certa vez ele esqueceu o livro e era para ele repetir a lição e explicar a lição. Então ele pegou um livro, um dos livros de latim que ele tinha trazido, e ele começou a ler como se tivesse trazido o livro certo, para não passar aquele incômodo, por aquela vergonha. Depois os colegas viram que não era o livro de fato. Então o professor ficou furioso, mas depois aquela fúria foi dando lugar à admiração, porque ele viu uma memória realmente admirável. Então, na vida de São João Bosco, nós vamos ver muito forte o amor pelos jovens, o amor pela Virgem Maria, né? Inculcado aí pela boa educação da sua mãe, onde eu já falei. Também um profundo zelo e o cuidado com a vida do outro. E também a seriedade de viver o sacerdócio. Ele se incomodava muito porque, como na época estava muito presente ainda os resquícios da heresia de Janso, né? Não sei se eu falei o nome correto, acho que eu me equivoquei.
mais heresia jansenista, né? Onde o rigorismo era colocado de forma ferrenha. E por isso alguns padres acabavam não tendo muito contato com os jovens, com outras pessoas, e como se isso fosse mostrar a beleza do sagrado. Mas era um entendimento equivocado que a heresia jansenista tinha impregnado na mentalidade dos eclesiásticos e do povo em geral. Então, quando Dom Bosco via isso, ele sentia pesar por essa situação, porque ele tinha a ideia do seguinte: um padre, ele tem que se aproximar dos fiéis, mostrar amor, segurança, mostrar essa ternura, essa firmeza, essa paternidade. E ele tinha no coração dele inflamava o desejo de ser padre para ser próximo dos jovens, para cuidar mesmo, para ser aquele pai bem acessível. E foi assim que ele o fez. Um grande pai espiritual, e os sonhos proféticos o acompanharam. Alguns chegam a dizer que de fato não eram sonhos, eram visões, mas essa discussão a gente não vai entrar agora, certo? É o que se relata na maioria dos escritos que de fato eram sonhos proféticos. E isso não o diminui de forma alguma, porque é um dom magnífico ter sonhos proféticos, né? É uma dádiva de Deus imensa. Então aqui é um pouquinho da vida de São João Bosco. A gente vai fazer outros vídeos sobre a vida dele. Você encontra aí na minha biblioteca católica esses livros maravilhosos. Um abraço para todos. Um abraço aí para Rayane Oliveira.